Hoje com... Vem aí um novo Revalida? A polêmica da mifepristona nos Estados Unidos. Receita Federal autua pessoas jurídicas de serviços médicos. No tema central, os cérebros já estão se adaptando à era da internet. E será o fim dos tablets? E mais, durma bem, você merece. Está nos planos do Ministério da Saúde publicar alterações no processo de habilitação de profissionais médicos graduados no exterior, o Revalida. O principal ponto divulgado até agora é a validação da comprovação curricular somente após a realização da prova e somente para os aprovados. A justificativa seria a agilização do processo de análise e, com isso, o destravamento da grande demanda potencial de dezenas de milhares de médicos. Um risco jurídico óbvio será o candidato obter aprovação na prova, mas não conseguir validar a documentação. A chance de garantir judicialmente seu registro será elevada, mesmo sem comprovar a formação, ou seja, abre-se uma via legal para o charlatanismo. E fala-se em impor aos aprovados cursarem o devido complemento dos cursos que concluíram no exterior para adequação ao currículo nacional. Será que teremos outro curso relâmpago, como o do Mais Médicos, que só servia para treinar limitadíssimas condutas padronizadas? Um dos grandes motivadores do governo é o saldo de mais de 2.000 cubanos do programa Mais Médicos que não retornaram a Cuba e sobrevivem de atividades diversas. Mas sempre parece que os políticos fazem questão de ignorar as complexas exigências do exercício efetivo da profissão e que o curso em Cuba perfaz uma carga horária grosseiramente inferior à do Brasil. Ademais, não se pode esquecer da necessidade de elevada proficiência em língua portuguesa, a bem de evitar erros de compreensão com os pacientes. Pelo visto, a profissão médica, enquanto pleiteia uma carreira pública específica, corre o risco de sofrer mais um atropelo. No ano 2000, o FDA, Food and Drug Administration dos Estados Unidos, aprovou a mifepristona, um antagonista da progesterona com atividade abortiva. Porém, mesmo com aborto permitido, foram feitas diversas restrições ao seu uso. Médicos especificamente habilitados, clínicas e hospitais autorizados e registros clínicos pormenorizados, entre outros. Agora, passados quase 20 anos de uso e quase 4 milhões de casos de emprego somente nos Estados Unidos, a avaliação de riscos coloca a mifepristona no mesmo nível de segurança do abortamento cirúrgico. A questão da desregulamentação do emprego do medicamento sucede recente deliberação canadense no mesmo sentido, a qual inclusive revogou a exigência de ecografia para a idade fetal. Tudo parece fomentar a pressão globalista pela liberação do aborto. E fica a questão de qual será o impacto social da livre disponibilização de um recurso de fácil acesso e efetividade superior a 95%. Vem aí grandes polêmicas a respeito no Brasil. E a sanha arrecadatória da Receita Federal passou a vitimar as empresas médicas de prestação de serviços. A ação parte do princípio de que a contratação de profissionais médicos através de empresas tem como objetivo precípuo fraudar o fisco.
A prática, intensificada desde a década de 80, portanto com quase 40 anos de existência, e hoje chamada de pejotização, permite superar vários entraves burocráticos ao trabalho médico, como, por exemplo, cláusulas de exclusividade em cooperativas. Mas também agiliza os processos administrativos de estabelecimentos de saúde para o suprimento de pessoal médico. O Conselho Federal de Medicina já anunciou que assumiu a causa e fará as devidas alegações junto aos órgãos competentes da Receita. Mas será que estes esclarecimentos não poderiam ter sido feitos pelo contato da Receita com o Conselho antes do constrangimento de médicos e da restrição de suas atividades de trabalho? Cérebro Online. Uma extensiva revisão conduzida por relevantes instituições da Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, recentemente publicada na revista World Psychiatry, explora as evidências existentes até o momento sobre como nossa atividade cerebral se altera sob o impacto de nossas crescentes atividades conectadas. É analisado o impacto sobre funções relacionadas à atenção, memória e interferência social, incluindo autoimagem e autoestima. As conclusões obtidas reforçam algumas hipóteses vigentes. O volumoso influxo de informações multifacetadas estimula a execução simultânea de atividades, em detrimento da capacidade de manter foco. A quantidade e alta disponibilidade de informação está superando os nossos mecanismos mentais convencionais de armazenamento e relacionamento. Isto traz uma perspectiva negativa sobre a qualidade futura de nossa memória. E o universo social eletrônico, paralelo, vem se fundindo ao físico, numa progressão acelerada, o que poderá vir a reformatar grandemente nossos comportamentos sociais. Contudo, é de se ressalvar que o uso ubíquo e continuado da internet é muito recente, o que limita grandemente a qualidade de qualquer conclusão. E preocupação maior ainda é justamente o impacto sobre a geração que já nasceu dentro desse contexto. O que esperar do impacto sobre cérebros e informação no longo prazo? Por outro lado, já se assomam evidências de que a atividade online pode proteger o declínio cognitivo a partir dos 55 anos de idade. Agregue-se ainda o benefício pela redução do isolamento dos idosos. Jovens sob riscos e idosos com benefícios. Será esta a resultante final? O certo é que este tipo de análise, muito ampla e preliminar, suscita uma quantidade infindável de questões que deverão ser respondidas por pesquisas complexas, as quais ainda ocuparão muito tempo no futuro. Você, médico, agora tem mais um aspecto obrigatório a considerar no controle de hábitos positivos e negativos de seus pacientes. Você, paciente, precisa refletir sobre o real benefício do tempo online e os riscos que podem advir disto. O que faz bem? Você dorme, mas dorme bem? Pois é, dormir mal se associa a mais doença cardíaca, mais diabetes, mais ansiedade, depressão, mais perda de memória. O sono adequado significa adormecer em cerca de 15 minutos após deitar-se para dormir. Dormir entre 7 e 9 horas a cada 24 horas. Não ter interrupções de continuidade e despertar satisfeito e bem disposto para as atividades diárias. O bom sono deve ter boa quantidade, mas também boa qualidade, e respeitar uma rotina de horários. Com um bom sono, seu organismo se recupera da carga de atividades diárias, seu cérebro reorganiza seu processamento e você vive mais. Chama-se higiene do sono o conjunto de medidas que devem ser adotadas para garantir um bom sono. Como? Evitar ler ou assistir televisão ao deitar.
Mais ainda, evitar levar o smartphone para a cama. Não utilizar café, álcool, tabaco e outros estimulantes à noite. Eliminar todos os estímulos luminosos e sonoros do ambiente de dormir. E evitar refletir sobre as dificuldades do dia seguinte. Você quer tentar isto antes de procurar um médico? Será que ajuda? Inovação. É atribuída a Albert Einstein a seguinte reflexão: insanidade é repetir sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Mudar é fundamental. Mudar é preciso. A mudança é o motor da evolução. Todos nós vivemos por evoluir. E mais ainda, as empresas. Mas quando, como e principalmente, por que evoluir? Há empresas movidas pela inovação, com grandes estruturas de pesquisa e desenvolvimento. São chamadas proativas. Outras operam sobre tecnologias em sentido amplo, recentes, não sedimentadas, e agem constantemente no processo de melhoria e progresso. São chamadas de ativas. Outras evoluem seguindo a trilha das anteriores, as desbravadoras, mas a sua visão é reativa. Por fim, ainda outras respondem tão somente a demandas específicas, pontuais. São as consideradas passivas e fazem valer a máxima de que a necessidade é que é a mãe da invenção. Há 3 polos de posicionamento no mercado: foco no próprio mercado, no cliente e na tecnologia. Medidas inovadoras resultarão numa mescla desses pontos de vista. Nesta composição, vai residir um importante determinante de sucesso para qualquer proposição. É possível medir o quanto uma empresa inova? Sim, lembrando que o que é gerenciável, e a inovação o é, pode ser medido. Mas a questão é, afora empresas proativas que vivem da invenção, por que investir esforços sobre métricas quando o determinante que interessa é a contribuição específica de cada inovação para o sucesso da empresa? São vários os exemplos de descobertas ou invenções casuais que terminaram por se tornar avanços gigantescos, como a penicilina, ou mais singelamente, o post-it, o mouse, tantos outros. A era da informação e o valor atribuído a negócios eletrônicos criou uma corrida pelo sucesso representada pelas chamadas startups, que sonham e, na maioria, alucinam com unicórnios. Estes, as inovadoras disruptivas com valor incalculável. A inovação é o motor da evolução e da oportunidade. Crie, invente, inove. Só não perca o contato com o chão. Fast Jekyll, by Jekyll Way. O Brasil tem a 5ª maior população usuária de redes sociais do mundo, na casa dos 100 milhões de usuários. O volume de negócios gerados por marketing digital no país superará os 20 bilhões de reais no próximo ano. Vivemos uma época de oportunidades nesse novo Eldorado eletrônico, e não há perspectiva de retorno, mas sim de ampliação e aceleração. Se você não sabe o que a internet pode oferecer ao seu negócio, fale conosco. Se o seu negócio não tem a projeção adequada na internet, fale conosco. E, se você não tem qualquer controle do impacto de sua presença online, mais ainda, fale conosco. Podemos ajudá-lo a achar o melhor caminho para se posicionar, investir e ter retorno no mercado digital.
Será o fim? Tablets, a bateria está acabando. A partir de 2010, o mundo viveu uma expansão no mercado de hardware com a produção em massa de um novo tipo de equipamento, o tablet. A tela grande, inteligente, conquistou adeptos por todo o mundo e gerou uma demanda de produção fabulosa. Ainda no período de ascensão, o Gartner Group chegou a prever que mais da metade dos usuários da internet teria tablets ou smartphones como principal meio de acesso, em detrimento de notebooks e desktops. Dados recentes mostram que a projeção estava correta, pois os smartphones já superam 50% das vendas. Por outro lado, os tablets já não perfazem sequer 5%. Desde o final de 2014, as vendas de tablets vêm em declínio acentuado e não há perspectiva de recuperação. Dentre os motivos para isto podem ser elencados a concorrência dos smartphones, agora progredindo para telas cada vez maiores com os dobráveis, seu tamanho e a falta de praticidade no manuseio, e a inadequação para a maior parte das atividades de trabalho que exigem computador. O futuro acena para uma restrição significativa do mercado, provavelmente direcionando as evoluções dos tablets para uso recreacional e educacional, e para aparelhos híbridos com teclados físicos. Você tem? Você usa? Hoje vimos que o mundo digital já está transformando os nossos cérebros, que a revalidação de diplomas estrangeiros continua sendo uma real preocupação para a medicina brasileira, e que dormir é bom, mas dormir bem é melhor ainda. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Obrigado!